Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Essas palavras foram ditas por Jesus pouco antes da sua partida para o céu, onde ele está sentado à mão direita do Pai na glória. É óbvio, a partir dessa palavra, que a vontade de Deus é que sejamos em comunhão íntima com Ele. Nada está mais próximo de nós do que nossos pensamentos. Portanto, se enchemos nosso pensamento com o Senhor, isso o trará à nossa consciência e começamos a desfrutar uma comunhão com Ele, que trará alegria, paz, vitória em nossa vida diária. Ele está sempre conosco, como prometeu que estaria. Mateus capítulo 28, versículo 20. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Mas não estaremos conscientes da sua presença, a menos que pensemos a respeito dele. Posso estar em um cômodo com alguém e se tiver a minha mente em uma porção de outra coisa, posso ir embora sem mesmo me dar conta de que uma pessoa estava lá. É dessa forma que acontece com nossos privilégios de comunhão com o Senhor. Ele está sempre conosco, mas precisamos pensar nele para estarmos conscientes na sua presença. Tenho aprendido que a mesma coisa que é válida para o amor de Deus é válida para a sua presença. Se jamais meditamos em seu amor, não o experimentamos. Paulo orou em Efésios 3 para que as pessoas experimentassem o amor de Deus para elas mesmas. A Bíblia diz que Ele nos ama, mas quantos dos filhos de Deus ainda não têm a revelação do tocante ao amor de Deus? Lembro-me de quando iniciei o ministério Lift Door. Na primeira semana que eu deveria dirigir um encontro, perguntei ao Senhor o que Ele queria que eu ensinasse, e Ele me respondeu: diga ao meu povo que eu o amo. Ele sabe disso, eu disse. Eu quero ensinar-lhe alguma coisa realmente poderosa, não uma lição de escola dominical. João capítulo 3, versículo 16. O Senhor me disse: poucos do meu povo sabem quanto eu o amo. Se ele soubesse, agiria de modo diferente. Quando comecei a estudar o assunto, receber o amor de Deus, percebi que eu mesma estava em desesperada necessidade. O Senhor me conduziu em meu estudo para 1 João, capítulo 4, versículo 16, que afirma que deveremos estar conscientes do amor de Deus. Isso significa que deveríamos ser alguma coisa sobre o que devemos estar ativamente conscientes. Eu tinha um tipo de entendimento vago, inconsciente, de que Deus me amava, mas o amor de Deus é uma força poderosa em nossa vida, que nós conduzirá por meio de mais difíceis provações à vitória. Em Romanos, capítulo 8, versículo 35, o apóstolo Paulo nos exorta: quem nos separará do amor de Cristo? Será o sofrimento, ou a tribulação, a calamidade, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Então, no verso 37, ele continua dizendo: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estudei esse assunto por um longo tempo e me tornei consciente do amor de Deus por mim, ao pensar sobre o seu amor e confessá-lo em voz alta. Aprendi o versículo sobre o amor de Deus e meditei nele e os confessei com a minha boca. Fiz isso por meses e tempo de toda a revelação do seu amor incondicional. Por mim, foi se tornando mais e mais uma realidade para mim. Agora, seu amor me é tão real que até mesmo em tempo difícil sou confortada pelo conhecimento consciente de que Ele me ama e que não mais tenho de viver com medo. Deus nos ama perfeitamente, exatamente como somos. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Crentes que operam de acordo com a mente de Cristo não vão pensar sobre como eles são horríveis. Eles terão pensamentos baseados na retidão. Você deveria ter uma conscientização de retidão, meditando regularmente sobre quem você é em Cristo. Muitos crentes são atormentados por pensamento negativo e respeito deles mesmos. Pensamento sobre como Deus deve ser tão desagradável por causa de toda a sua fraquezas e falha. Quanto tempo você desperdiça vivendo debaixo da culpa e da condenação?
Observe que eu disse que tempo você desperdiça, porque isso é exatamente o que do tipo de pensamento é um desperdício do tempo. Não pense sobre como você era horrível antes de ter vindo a Cristo. Em vez disso, pense sobre como você foi feita justiça de Deus nele. Lembre-se, pensamentos se transformam em ações. Se você quer se suportar, você deve mudar sua forma de pensar primeiro. Continue pensando em como você é horrível e você apenas agirá de maneira pior. Cada vez que um pensamento negativo, condenatório, vier à sua mente, lembre-se de que Deus o ama, que você foi feita à semelhança da justiça de Deus em Cristo. Estamos mudando para o melhor o tempo todo. Cada dia você está crescendo espiritualmente. Deus tem um plano gracioso para a sua vida. Essas são as verdadeiras sobre as quais você deve pensar. Isso é o que espero que você esteja fazendo com sua mente. Pense deliberadamente de acordo com a palavra de Deus. Não pense em apenas qualquer coisa que cai em sua cabeça, recebendo isso como seu próprio pensamento. Repreenda o diabo e comece a ir diante, pensando pensamentos certos. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso. A pessoa com a mente de Cristo, pensamentos positivos, enriquecedores, edificantes sobre outra pessoa e como também sobre si mesma e suas próprias circunstâncias. O ministério de exortação é grandemente necessário no mundo de hoje. Você jamais exortará alguém com suas palavras se não tiver primeiro pensamentos bondosos para com a tal pessoa. Lembre-se de que qualquer coisa que estiver em seu coração sairá da sua boca. Tenha algum pensamento amoroso de propósito. Envie pensamento de amor a outra pessoa. Diga-lhe palavras de encorajamento. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra ela se encontra em João, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: mas a verdade é que melhor para você é que eu vá embora, porque se eu não for, o Consolador não virá. E se eu não for, ele não virá, pois vou mandar o Espírito Santo a vocês. Glória a Deus, aleluia. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai. Abençoa elas, fala que é meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, para elas. Que o Senhor ama elas, Senhor Deus, coloca isso no coração delas, meu Pai. Que elas precisam fazer a Tua vontade, te conhecer, Senhor Deus, para que a vida delas venha a ser mudada, o caráter delas venha a ser transformado e que elas venham viver, meu Pai, com o Teu Santo Espírito. Pai, abençoa a vida dela espiritual, a vida física, a vida mental. Pai, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.